Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia refletindo sobre a palavra de Deus. E que Deus te abençoe. Naquilo que você está alegre, nós queremos alegrar junto. Parabéns, aniversariantes. E você que está passando algum problema, que Deus te abençoe. Te dê conforto, te dê esperança, seja qual for o problema. Porque Deus é maior que os problemas. E Deus escuta as nossas orações. Hoje nós vamos falar de oração. Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Que Deus te abençoe. No final da homilia estaremos orando por vocês. O texto bíblico que iremos ler hoje é a oração do rei Salomão na inauguração do templo, onde ele fala a Deus sobre o local onde ele, Deus, escolheu para ser adorado. Então ele vai mencionar na oração dele, na inauguração do templo, o local que o próprio Deus escolheu para ser adorado, que era o templo. Lê o texto bíblico, por favor. Aí Salomão virou-se, olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele seres adorados. 1 Reis 8, 14, 28 e 29. Nessa sequência de sermões sobre a inauguração do templo de Salomão, estamos fazendo uma comparação do significado do templo no Velho Testamento com a do Novo Testamento. Há uma diferença aí, a importância do templo, ou a igreja, ou a construção do Velho e do Novo. Vamos fazer essa comparação aí. É bom deixarmos bem claro que é importante frequentar o templo ou a igreja. Nós não vamos tirar essa importância. Só que nós vamos entender melhor. De maneira nenhuma estamos falando para você deixar de frequentar a sua igreja. De maneira alguma. O que vamos aprender é dar o devido valor ao templo ou à igreja. Qual o local ou onde qual o local ou aonde se deve adorar, prestar culto, louvar, agradecer ou fazer pedidos a Deus? Aonde? Qual o local? Você pode cantar, louvar, agradecer, orar, fazer pedir. Qual o local? Então nós vamos ver, né, aonde é o local. O tema da nossa homilia é a oração em espírito, em verdade em Jesus. Vamos falar junto? Oração em espírito, em verdade e em Jesus. Oração de Salomão, né, que a gente viu ele na inauguração do templo. Ele faz uma oração e ele vai falar várias coisas. É uma oração pequena, mas tem muitos itens. A gente foi falando pedacinho dos itens, ainda falta mais um. Da próxima vez nós vamos falar sobre o Novo Testamento, fica para a próxima. Mas hoje nós vamos falar da oração dele. Ele diz assim: olha de dia e de noite para este templo, falando para Deus, lugar que escolhestes para nele seres adorados. Então, na oração, Salomão vai dizer o quê? O rei Salomão ora a Deus e diz: Senhor Deus, o Senhor escolheu o templo para ser adorado. Ele vai dizer isso a Deus na oração. Olha para este lugar. O Senhor escolheu este lugar para ser adorado. Não vamos negar isso. Está escrito. Jesus sobre o templo. Vamos ver o que Jesus falou. O próprio Jesus Cristo concorda com o rei Salomão quando ele expulsa os negociantes do templo e cita o livro de Isaías. Então o próprio Jesus vai concordar. Faz a primeira leitura, por favor. E disse-lhe Jesus: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém. Mateus 21, 13, Isaías 56, 7. Amém. 2 versículos, é Isaías e tudo. Então o que Jesus disse? Ó, vocês estão fazendo comércio aqui. E ele cita Isaías: aqui será a minha chamada casa de oração.
o mesmo que Salomão disse. Então nós vamos ver o que? O rei Salomão, o profeta Isaías e o próprio Jesus chamam o templo de casa de oração. Três concordaram. Então, resumindo, o templo, a igreja é lugar de oração. Não vamos tirar isso. No Velho Testamento vamos ver dois episódios. Adoração e oração antes do templo. Havia adoração antes do templo? Oração? Por exemplo, o sacrifício, uma espécie de adoração ou oração que matava o animal e queimava, de Abel, filho de Adão, foi feito antes do templo e foi aceito por Deus. Não tinha templo, mas foi aceito por Deus. Nós vamos ver que Abraão fez vários sacrifícios e todos foram feitos, aceitos por Deus. E não havia sido construído o templo. No Velho Testamento, adoração e oração depois da construção do templo. Vamos ver. Então, mas depois da construção do tabernáculo e depois do templo, não podia fazer sacrifício e levar oferta em outro lugar. Era pecado. Então, quando se construiu o tabernáculo, Moisés, que era aquela tenda que carregava, que é uma espécie do templo, e a construção do templo em si, não podia em Israel fazer sacrifício em outro lugar, a não ser pelo sacerdote da tribo de Levi, no templo. Estão sendo entendido? Isso no Velho Testamento. O templo era o local mesmo para sacrifícios e orações. A gente vai ver muitos casos. Por exemplo, vamos falar de hoje em dia, depois eu vou para o Novo Testamento. Hoje em dia, há igrejas que fazem outras atividades no templo, como aulas, confraternização e etc. Pega o templo, tira as cadeiras, faz esse dia nós fomos nisso, no aniversário, foi na igreja. Pôs as cadeiras redondas, as mesas redondas e jantou lá, às vezes faz aniversário, atividade de criança. Há outras igrejas que o templo é só para o culto ou a liturgia. Eles pegam o pé da letra, que é para aquilo. Quem está certo? Quem está certo? Então vamos para o período neotestamentário ou do Novo Testamento, onde era adoração, oração e culto na época dos primeiros cristãos, onde eles se reuniam. Mas é bom lembrarmos que os primeiros cristãos se reuniam nas casas. Não havia as construções que chamamos de igreja ou templo. Nas reuniões, a casa se transformava em igreja e depois era uma casa normal, com todas as suas atividades. Eles se reuniam nas casas. O apóstolo Paulo diz em suas cartas e epístolas: saudai o irmão ou irmã tal e a igreja que está em sua casa. Vamos ver isto em Romanos 16, 51, 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 15 e Filemon 2, 1. Então há várias referências em que o apóstolo Paulo refere a igrejas que estão em casa. O que é igreja? É reunião, mesmo que assembleia. O chamado de dentro para fora. Eclesia ou eclésia. Então isso era a igreja, é a assembleia. Então era feito em casa. Então, se fosse pegar o pé da letra, se fosse na casa, a casa não podia ter outra atividade. É bom lembrarmos que o Novo Testamento não há uma referência sequer em relação à construção de templos. Se você achar, por favor, eu quero aprender, me manda. Não tem uma referência de construção de templo. A função principal da igreja é evangelizar. Construir templo é importante, mas ela não deve ser a principal função da igreja. Mas há várias situações da necessidade de ajudar os que estão passando por um momento difícil. Nós vamos ver várias referências, inclusive do apóstolo Paulo, fazendo coleta para ajudar os que estão em Jerusalém, e a igreja o ajudava. Nós vamos ver que quando ele foi enviado, diz assim, olhe os pobres, isso aí nunca foi deixado. Nós vamos ver o apóstolo Paulo pedindo ajuda para os romanos, para ajudar ele numa viagem que ele vai para a Espanha. Mas não quero falar que a construção do templo não seja importante,
Mas não há essa referência no Novo Testamento. Porque a realidade era outra. Hoje sim, hoje a realidade é outra. É importante construir o templo. É o que eu falei desde o começo, não estamos tirando a importância do templo. Palavras de Jesus, continuando falando do templo. Jesus fala à mulher samaritana que chegaria um tempo em que o lugar de adoração não teria muita importância. Jesus falou isso? A mulher samaritana diz assim a Jesus. O que ela diz? Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ela diz assim, diz que é neste monte que deve adorar. Que monte é esse? Os samaritanos construíram um templo parecido com o de Jerusalém, no monte Gerizim, na cidade de Siquém, na tribo de Manassés. Eles construíram, quando separou a tribo do norte e do sul, a tribo do norte para separar de Israel, eles construíram um templo em Gerizim. Então ela tinha essa dúvida, é lá no monte Gerizim ou em Jerusalém? Na verdade era Jerusalém, no Velho Testamento, não no monte Gerizim. Isso aí foi um erro da tribo de Israel. Então Jesus vai dizer, vai chegar um tempo que não é nem no monte Gerizim, nem em Jerusalém, no monte Sião, ou monte Moriá, se queira, como queira. Não é nenhum desses lugares. Mas como? Então, Jesus completa. Lê a segunda leitura. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Então ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz assim, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Adrian Carque, um teólogo, pastor, diz o seguinte: a adoração deve ser de natureza espiritual, deve brotar do coração através da influência do Espírito Santo e deve estar na verdade. Falou tudo. Então ela é o que? A oração espírito e em verdade deve ser uma oração pela influência do Espírito Santo que habita em nós, não uma coisa carnal, egoísta e nossa. É particular, é uma oração direcionada a fazer a vontade de Deus. E em verdade, fundada na sinceridade do coração, que seja uma coisa, não seja falsa. E ele diz, e deve estar na verdade, deve ser em verdade, na sinceridade, na verdade, você deve ser sincero com Deus. E ele diz assim, e estar na verdade, dentro da verdade. E eu pergunto o que é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Vamos falar todo mundo junto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 4:6, João 14:16. Então, Jesus é a verdade. Então a oração ela tem que estar ligada a Jesus, você tem que estar ligado a Jesus, você tem que aceitar Jesus. A oração deve ser feita por alguém que está na verdade. Porque quem está em Jesus, porque quem aceitou Jesus, aceita Jesus e faça a sua oração em verdade. Então a oração é por quem está em Jesus. Porque quem aceitou Jesus. Essa é a oração do cristão. Nós estamos falando do Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro do cristão. Se eu estivesse falando de outra religião, ou geral de religião, eu falaria de outra coisa. Mas eu sou cristão, o próprio nome diz Cristo. Pequenos cristos, seguidores de Cristo. Então a nossa oração está fundamentada na sinceridade, na ação do Espírito Santo e na fé em Jesus. É o título que nós pusemos.
né? A oração é em espírito, em verdade e em Jesus. Ah, mas eu não creio em Jesus. Então você não é cristão. Sinto muito. Aceite a Jesus. Faça uma oração verdadeira, uma oração sincera. E você vai ser respondido. Porque Jesus falou: eu vou para o Pai e intercederei por vocês. Tudo aquilo que vocês pedirem a mim, eu farei por vocês. Peçam, e vocês serão respondidos. O próprio Jesus disse isso. Essa é a esperança que nós temos. Nós estamos confiando em quem? Em quem está a nossa confiança? E o apóstolo Paulo vai concluir. Esse assunto tem mais versículo, mais longo, questão de tempo, nós fizemos até aqui. Mas não vamos lá. O apóstolo Paulo vai concluir esse assunto. Faz a terceira leitura, por favor. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém. 1 Timóteo 2,8. 1 Timóteo 2,8. Eu falo amém antes de terminar. Então, o raciocínio vai além do versículo. Quero que os homens orem em todos os lugares. A Bíblia é escrita no palavreado patriarcal, então fala homens, mas é mulheres também. Vamos pôr todos. Tradução moderna já vai falar homens e mulheres ou todos. Então quer que todos orem em todo o lugar. A gente vai ver Paulo se distanciando para orar. Jesus orou nos montes. A gente vai ver, né? A gente vai ver várias orações, né? Paulo se retirava, ia para orar, e às vezes até conhecia certas pessoas. Todo lugar, mas tem uma condição: levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Nós temos que orar, mas sem contenda, sem ira, sem ódio. Como nós somos discípulos de Jesus e vamos propagar o ódio, a contenda. Está contra as palavras do próprio apóstolo Paulo, está contra a palavra do próprio Jesus, em espírito e em verdade. Aonde há verdade, sinceridade e amor ao próximo, quando eu estou orando para ele se rebentar? Nunca. Palavras agressivas, palavras de baixo, né, escalão, sei lá se é a palavra correta, né? Não é por aí. Nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos propagar o ódio de maneira alguma. Lê a conclusão, por favor. O templo é ainda um lugar importante para a oração e adoração, mas o cristão pode orar e adorar a Deus em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade, nunca esquecendo que Jesus é a verdade. Amém. Vou fazer a oração. Hoje é um exercício, né? Vai ficar meio longo. Eu vou ler antes e depois eu falo e você repete. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por responder as minhas orações, que são feitas em espírito, em verdade e em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então vou falar. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por responder as minhas orações, que são feitas em espírito, em verdade e em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Jesus. Que a tua palavra cresça nos corações, que haja conversão, haja libertação, haja milagre. Senhor, que a nossa oração, Senhor, seja uma oração sincera, uma oração guiada pelo Espírito Santo, em que amamos de fato e de verdade o próximo, e que desejamos o bem dele, e que o Senhor nos responda a oração. Senhor, que o Senhor foi ao céu e disse que estaria intercedendo por nós, e o Espírito Santo também. E quantos milagres nós precisamos, Pai amado. Milagres na área da saúde, na área familiar, na área do relacionamento, na área financeira, dos perigos que passamos o dia todo, o tempo, Senhor, com assaltos e acidentes e tudo, o Senhor tem nos livrado. Nós pedimos ao Senhor, nos ajude a cada um, Senhor, naquilo que está precisando de um milagre.
Que as orações de todos sejam respondidas, Jesus, porque o Senhor é um Deus bom. E abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, nas suas necessidades. É tudo que pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. O Pai Nosso estaremos terminando. Vamos orar? Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém.